Olá, sejam muito bem-vindos para mais um programa do Desenvolve Vale. Sempre trazendo aqui novidades, temas do desenvolvimento, questões das cidades do Litoral Norte, do Vale do Paraíba, da região da Serra da Mantiqueira, que, aliás, são grandes cidades. Moramos numa região muito exitosa e todos nós temos muito orgulho disso. Mas sempre temos desafios também e trazemos aqui para poder discutir um pouco mais sobre isso. Hoje nós vamos falar um pouco sobre regras, sobre funcionamento, relação entre comércio, consumidor, como funciona tudo isso, que é importante tanto para os empreendedores quanto para os consumidores. Ao meu lado, tenho a honra de receber Jorge Assad, que é o diretor do Procon. Tudo bom, Jorge? Tudo bem, Kiko. Prazer. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Prazer estar aqui com você, com o teu público seleto e falando sobre o Vale do Paraíba, né? E agora direito do consumidor. É verdade, né? A gente mora numa região, nunca esqueço disso, Jorge, porque a gente mora numa região muito boa, né? Pois é, eu sou descendente de libaneses, você bem sabe. O sim. Líbano não tem o tamanho do Vale do Paraíba, é um Olha país. só. Então nós moramos numa região que é maior do que um país. Verdade. E temos aqui todos os climas dentro aqui. A gente tem o litoral, a gente tem a Serra da Mantiqueira e a gente tem desafios também, como você bem falou. Verdade. E a gente tem que estar preparado para encarar esses desafios, olhar de frente para eles e encontrar soluções. É isso, né? A gente não pode fugir do problema. Eu acho que você ter um Procon, né, é um assunto sempre delicado. Nem o comerciante quer, chegou a visita do Procon. Ninguém gosta, né? E não porque ele esteja fazendo alguma coisa errada, porque dá aquele sentimento de fiscalização, tudo, mas é importante. São órgãos reguladores. Pois é. Ô Jorge, mas antes da gente falar do Procon, você já está no governo há um bom tempo, né? Já. Nesse governo, estou desde 2017, compondo aqui. Desde você entrou quando o Felício entrou? Isso. Trabalhei na regularização fundiária, no GARD, Grupo de Avaliação de Riscos Difusos, fui diretor de habitação também, acumulava no primeiro mandato. Segundo mandato, o Felício pediu para eu vir para o Procon, fez o convite, eu aceitei. Procon é um órgão que eu gosto demais, sempre respeitei muito, sou advogado. Sim. Né? Sempre militei na área de direito do consumidor, advogando para empresas e aceitei o desafio que foi muito bacana. De lá fui para a saúde, fui dirigir a atenção primária. Que também é um desafio, né? Grande desafio, foi muito legal, a experiência foi muito boa. E agora, na virada do mandato, o Anderson pediu para eu voltar para o Procon e eu aceitei de pronto, porque eu precisava também me reciclar, precisava me reinventar. A gente muda com o passar do tempo, assim como tudo muda, toda a vida é dinâmica, né, Kiko? Então eu venho com um novo olhar sobre o Procon, sobre as relações de consumo e ajudando esse governo. É uma honra, né? Trabalhar com o Felício, trabalhar com o Anderson nos deixa muito honrados. Não, São José dos Campos tem tido a sorte de ter bons prefeitos, né? Graças a Deus. A gente acompanha as pessoas que vêm nos visitar de outras cidades, falam, nossa, essa cidade, ou vem aqui para morar um pouquinho e já acha que vai embora, depois nunca mais quer sair. E a gente está percebendo que isso não está se limitando a São José dos Campos. Outras cidades estão se tornando também cada vez mais prósperas, como Jacareí agora, que aprovou o novo plano diretor, está se tornando uma cidade importante para o desenvolvimento. O nosso litoral norte, com o novo acesso, né? Sim. Você vê esse acesso que fizeram agora de Caraguá para São Sebastião, é uma outra viagem. Pois é. Né? Agora já está em discussão, estamos na torcida aí para que se anuncie, aguardando o governo do estado anunciar a ligação de Caraguá para Ubatuba. Então, como você disse, tem uma série de notícias boas, mas tem também os desafios. E fala para a gente um pouquinho, quais são os serviços que mais geram hoje reclamações, ou melhor, explica o que é o Procon e depois vamos perguntar um pouco dos serviços que mais geram reclamações. Todo mundo sabe que o Procon é um órgão de fiscalização, mas vamos explicar para o nosso público hoje. A primeira missão do Procon não é fiscalizar. Não é Vamos lá, acho bom a gente até esclarecer, se dessa oportunidade eu não posso perder, eu tenho que fazer esse gol. Faz o gol. Né? A gente tem que primeiro orientar. A primeira função do Procon é orientar consumidores e orientar fornecedores. Então todo mundo que participa dessa cadeia de consumo tem que ser bem orientado para depois ser fiscalizado. Né? O Procon tem como primeira missão harmonizar as relações de consumo. E como que a gente faz isso? Indo direto aos empresários, indo a sindicato, comércio varejista, indo até a associação comercial e industrial, tentando encontrar meios de falar para a maior parte
possível de empresários para que eles façam adesão também à Procon, fazendo o seu cadastro ao Procon, para a gente conseguir, nós temos um aplicativo, mais tarde a gente vai falar dele inclusive, para que todo mundo receba hoje uma notificação do Procon por e-mail e responda num tempo menor, né? Encontrei o Procon com 2 salas de audiências, na primeira quinzena já outras entender, hoje duas. o comerciante, vamos chamar assim, ele se cadastra no Procon? Faz o cadastro dele no Procon. Mas isso é espontâneo ou é obrigatório? É espontâneo quando não tem denúncia, quando não tem reclamação. Quando não tem reclamação. Quando tem reclamação, aí ele já vai ser obrigado a fazer. E qual que é a vantagem para ele fazer esse cadastro? Ele criar um canal de comunicação mais rápido? Isso, com e-mail, né? E aí ele pode responder mais rapidamente. Kiko, hoje tempo é dinheiro. É verdade. A gente tem que ganhar tempo. O quanto mais tempo a gente ganhar, isso quer dizer, você resolve um problema para um consumidor, que é o nosso caso, o consumidor mais satisfeito, o que ele faz? Ele volta para a empresa. O problema não é ter um apontamento no Procon, não é ter uma reclamação registrada no Procon. O problema é quando o fornecedor não responde às expectativas do consumidor nem do Procon. Então, o consumidor, ele se dá por satisfeito quando ele tem uma resposta, às vezes, ainda que seja negativa, às suas expectativas que foram criadas com relação àquele problema na relação de consumo. Então, vale a pena. Hoje, os fornecedores virem ao Procon, recebem uma notificação por e-mail, tem 15 dias para responder essa notificação. E aí sim, a resposta vai para o consumidor para ver se ele aceita ou não. Quando não está cadastrado, é expedido uma carta de notificação impressa, vai por AR até a empresa e são 30 dias. 30 dias é uma eternidade hoje. Para o consumidor ficar aguardando, né? Aí já queima o filme da própria empresa pois também, né? Todo mundo hoje tem uma rede social, né? Todo mundo tem um jornal, tem perfil em rede social. Tudo que acontece na vida, boa parte das pessoas usam para colocar, olha, comprei em tal empresa, não fui bem atendido. Sim. Comprei em tal empresa, tive problemas, mas a empresa resolveu o meu problema. Né? Deu uma isso chance, tudo né? vale a pena a gente hoje falar isso para os fornecedores. Foi o que a gente fez muito lá na primeira gestão, né? Na época da pandemia. Atacava, né? Por atacado. Né? Conversava com o maior número possível de fornecedores para que eles fizessem adesão. Tive num congresso... E tem algum custo essa adesão ou não? Nada, é zero. Então ele vai se cadastra no Procon com o objetivo de ter uma comunicação mais eficiente caso tenha algum problema. Perfeito. Se ele não tiver o problema, vai ser, enfim... Fica ali o cadastro dele. Fica só o cadastro. E se ele tiver um problema e não tiver o cadastro, tem toda essa burocracia de prazo que pode retardar a imagem dele. Ainda mais. Na solução. É isso daí. Via de regra, as empresas buscam a solução rapidamente? Buscam. Boas empresas buscam, né? E eu sempre dou como uma primeira orientação, buscar comprar na cidade que mora. É aqui que a gente mora, é aqui que a gente trabalha, é aqui que gera riqueza. Isso serve para as outras cidades, não só para São José. Né? É a cidade onde você mora que você tem que manter as riquezas dentro dela, né? E aí você mantém o emprego em alta, você mantém tudo em alta, né? Trabalhando, é uma cadeia toda produtiva que fica dentro das cidades. Vivemos em cidades, embora temos estados constituídos e um país inteiro, mas a gente tem que cuidar primeiro do nosso quintal, da nossa casa. Sem dúvida. Né? Então assim, comprando na sua cidade, o fornecedor não tem o cadastro, ele vai receber essa notificação e vai poder responder. Não respondeu e tudo, a gente sabe onde fica a empresa, dá para bater na porta, olho no olho. Então tudo fica muito mais fácil com relação a isso. Os maiores problemas que temos hoje não são com empresas locais, são com empresas de grande porte e que não têm sede no município. Jorge, deixa eu pedir licença, nós temos que ir para o intervalo comercial. Estamos conversando com o Jorge Assad, que é diretor do Procon de São José dos Campos. Vamos para um breve intervalo comercial e na volta falaremos aí dos principais problemas que chegam até o Procon aqui na nossa cidade. Muito bem, hoje conversando aqui com Jorge Assad, que é diretor do Procon de São José dos Campos. Jorge, no primeiro bloco a gente falava, né, das atribuições dos comércios que se cadastram no Procon para ter uma comunicação mais eficiente e eventualmente uma solução de algum problema, de algum apontamento feito pelo consumidor. Hoje, quais são os principais problemas que o Procon identifica? Nós temos um ranking que a gente legalmente obrigado, inclusive a gente faz questão realmente de passar isso a público, né? As empresas que mais nos dão trabalho. No top 10, empresas de telefonia estão nelas, empresas de concessão de serviço público, Sabesp e EDP, estão também estão juntos isso daí. E bancos.
Então, esses são os principais problemas. Ainda mais agora que a gente teve esse escândalo todo do INSS com vazamento de dados, né, e fizeram com que esses dados fossem parar em mãos erradas. Consumidores daqui de São José e do Brasil inteiro sofreram muito com isso, né? Os aposentados e os pensionistas. Então, a gente tem recebendo uma demanda muito grande por parte desses consumidores que foram indevidamente associados a associações fictícias, fizeram, inclusive, empréstimos consignados em nome dessas pessoas. Então, isso tudo movimentou muito o PROCON Isso cai nos no últimos PROCON? anos. Cai no PROCON. Alguém que viu, por exemplo, um débito errado numa conta corrente. Sim. PROCON. Pode ser um banco, pode ser gigante, ele vai procurar o PROCON vai acionar o banco daqui. Isso, aciona aqui. A empresa pode ser estabelecida em São José e o consumidor pode morar em outra cidade, ele pode acionar o PROCON daqui, como pode ser invertido. O consumidor ser morador de São José e ter tido relação de consumo com empresas que não estão estabelecidas em São José. Então, a lei permite também isso daí. Há pessoas que moram fora, mas que tiveram problemas com empresas daqui, mas gostam do PROCON de São José, já ouviram falar muito bem do PROCON daqui e fazem essa adesão. Então, isso é muito importante também a gente notar, né? O PROCON hoje é referência, o de São José é referência não só para a região, tanto que teremos o primeiro encontro dos PROCONs aqui no dia 18 de agosto, agora vai ser aqui no Parque da Cidade, abrigaremos aqui um evento que vai chamar os outros PROCONs para que conheçam o nosso PROCON de São José e as nossas práticas. Então, isso tudo é muito bacana. A gente engrandece ainda mais, não só a administração pública, mas também a cidade. Mas aí, então, vamos lá. Você identificou um problema ou a pessoa foi até o PROCON porque teve uma situação dessa e o PROCON notifica e se a empresa não resolveu o problema? Qual que seria o próximo passo desse assunto? A gente designa audiência. Isso não são todos os PROCONs que têm audiências de conciliação. Então, nós fazemos muita conciliação. Temos 4 salas de audiências e temos pessoas muito gabaritadas para realmente fazer com que os acordos aconteçam. Não aconteceu. Vai precisar acionar o Poder Judiciário. Certo. Quando isso acontece, o consumidor ganha muito conosco. A gente já deixa o processo administrativo completamente instruído. É pedir a cópia de inteiro teor, que é a cópia do processo todo, e já dar a entrada no judiciário. Então, isso a gente já faz questão de fazer também, Kiko. Isso é uma grande vantagem que os consumidores locais têm. Mas, por exemplo, o PROCON pode atribuir multa? Pode. Antes desse processo de ir para a justiça? E pode ser em paralelo, né? Multa por desobediência. Por desobediência. Por desobediência. Dá um exemplo, por exemplo. O consumidor chega ao PROCON, registra reclamação contra um banco. Certo. O banco não responde. O consumidor não fica satisfeito, é lógico. A gente designa a audiência. O banco não vem, não manda um representante, não manda um advogado. Multa por desobediência. Tá certo. Além da gente julgar realmente o que aconteceu, né? Muitas vezes são cobranças indevidas. Certo. E aí o consumidor pode pedir essa cópia de inteiro teor, prontamente a gente dá, gratuitamente, procura um advogado e ingressa com a ação. E a demanda de vocês irem fiscalizar, isso existe também? Existe. Eu já vi, acho que é supermercado que é mais comum, né? Também. Vocês irem... bom, deixa você falar. Em 2021, no auge da pandemia, o que funcionava? Supermercados, padarias, farmácias, certo, lojas de material de construção. Então, e postos de gasolina. Os cinco ramos que estavam permitindo trabalhar. E a gente começou ali a fazer uma fiscalização, Kiko, não reativa, que dependia, né, até então, de denúncias e reclamações para que os fiscais fossem a campo. Nós temos uma fiscalização proativa. A gente tem todo o comércio de São José, né, em planilha, e pelo menos uma vez por ano vai receber a visita de um fiscal. Ah, mas eu tenho um comércio, eu recebi 3 vezes. Com toda certeza, uma visita foi ordinária e as outras 2 foram denúncias que foram feitas contra esse comércio. Então, a gente vai a campo, né, fiscaliza sim, orienta bastante, isso é também uma prática que nós temos aqui, os fiscais irem a campo para só fazer orientação. E, além de tudo, as compras virtuais crescem a cada dia. Perfeito. Então, a gente faz também fiscalização em estabelecimentos virtuais. E que tipo de fiscalização vocês fazem quando é espontânea, que vocês chegam? A gente verifica, você deu o exemplo do supermercado. A gente faz um pente fino no supermercado, verifica se as mercadorias estão expostas com valor, né, que é a ponto de fazer com que é obrigatório. Tudo que está exposto à venda tem que ter valor, tem que ter preço. Né? Ah, mas ele pode expor uma mercadoria com um preço à vista e parcelado? Pode. Desde que não tenha aquelas entrelinhas, aquelas letras minúsculas que você precisa de uma lupa para ver.
consumidor tem que estar bem informado. Esse é um dos principais direitos do consumidor, é direito à informação. Para que ele possa exercer um outro direito, que é o direito de escolha, para ele comprar onde ele quiser. Prazo de validade, os fiscais verificam também. Então isso é muito importante, né? E aí a gente tem isso já pode gerar uma multa de cara ou uma notificação? Uma multa de cara. De cara. Uma multa de cara. É uma infração gravíssima, né? A data de validade já ultrapassada. Perfeito. Bom, estamos conversando com o Jorge Assad, que é diretor do PROCON, aqui de São José dos Campos. Vamos para um breve intervalo comercial, voltamos em seguida. Muito bem, estamos hoje falando sobre o PROCON. Ao meu lado, o diretor Jorge Assad, falando aí dos cuidados, né, da relação entre consumidor e comércio, empresas de um modo geral. Ô Jorge, me fala uma coisa, uma situação é a pessoa que por negligência errou, alguma coisa, não teve a intenção, mas vamos falar de golpes. Hoje, com o advento de internet, de Messenger, de tudo isso, né, celular, ligações e por aí vai. Vocês também atuam em situações onde existe a intenção realmente de prejudicar o consumidor? A gente atua preventivamente muito também, orientando bastante, né? Nós temos, por exemplo, uma população idosa que cresce a cada ano. Sim. A média de idade do brasileiro vem aumentando, como no mundo também. E aqui em São José tem recebido muita gente para viver em São José, se aposenta e vem viver aqui. 48% das demandas do PROCON hoje é da população idosa. Olha só. Então a gente vai muito à Casa do Idoso, por exemplo, fazer orientação para os idosos. A gente está fazendo em conjunto com a OAB um programa municipal novo, está quase pronto esse programa, posso vir numa outra ocasião para te apresentar. Tá. Então a gente precisa fazer muito orientação para que não caia em golpes. Golpes tem bastante. Você sai, por exemplo, você procura pela internet algum produto querendo comprar, uma TV. Você quer comprar uma TV, você vai lá, faz uma busca pela TV e tudo mais. Comprando ou não. Se abriu depois, teu perfil de rede social vai aparecer um monte de oferta. Isso. Essas ofertas são muitas vezes tentadoras. Quando o consumidor está orientado, uma grande orientação é fazer uma pesquisa de preço para você não cair nesses golpes. Porque você sabe uma média de valores que estão sendo praticados. Sim, claro. Os golpes aparecem com valores, por exemplo, muito abaixo do valor médio de mercado. Se é empresário, você sabe que o empresário, quando ele abre uma empresa, o primeiro objetivo é obter lucro. Sim. Nenhum objetivo é maior que esse, é obter lucro. E ele não pode vender abaixo do valor que ele comprou. Então, quando se sabe o preço médio, a gente sabe que a concorrência está cada vez maior. Tem um preço muito baixo, tem que ligar o sinal de alerta. Tem que ligar na hora. Né? E a gente faz muitas vezes, o consumidor fica em dúvida se compra ou não compra, liga para o PROCON, a gente orienta bastante nesse sentido. Mas aí vai, caiu num golpe. Não resistiu à tentação, foi lá, fez um depósito, muitas vezes é isso, é um Pix que você faz, você não vai ter mais o dinheiro. Pode ir ao PROCON, a gente orienta como fazer tudo, tem que fazer um boletim de ocorrência, mas depois que você cai num golpe como esse é difícil. Você consegue identificar muitas vezes quem praticou esse golpe? A gente consegue de onde, por exemplo, saiu o golpe. Consegue. A gente consegue fazer essa identificação. O que a gente faz? A gente denuncia esse site que está ofertando produtos ou serviços com valor e a polícia passa para a polícia investigar. Tá certo. É uma pena, né? Que infelizmente eles vão muito em cima de idosos que acabam sendo vítimas de pessoas más intencionadas. Né? Perfeito. Me fala uma coisa, hoje dentro da estrutura do PROCON, para o nosso telespectador, qual é o canal de denúncia? Se alguém tiver algum problema, como que deve acessar o PROCON? De várias formas. Presencialmente, para quem quiser ir ao PROCON, o PROCON fica no fórum que abrigava, fica no prédio que abrigava o Fórum Estadual. Na José Longo. Isso, na esquina com a Paulo Setúbal. Sim, já sei. Fácil de chegar lá, a gente trabalha das 8 da manhã até as 17 horas. Tá. Nossos números de telefone são 151 e 3909-1440 e temos também uma plataforma digital. 151 é direto? 151 é direto PROCON, vai direto para lá. E sábado, domingo funciona esses números? Esses números não. Mas a gente consegue receber essas denúncias todas pelo nosso aplicativo, por exemplo. Né? Tá. Em até 24 horas a gente faz a apuração. É muito rápido, né? Então, o aplicativo é procon.sjc.sp.gov.br, sem o www. procon.sjc.sp.gov.br. Fazemos a apuração,
a identidade do denunciante fica realmente no anonimato, para que não tenha nenhum tipo de represália. A gente preserva as pessoas, a gente tem por obrigação de fazer esse serviço e a gente faz a apuração e devolve depois, né? A gente dá a devolutiva para o denunciante. Olha, fizemos a apuração, realmente foi constatado irregularidade, autuamos ou não. Ou então, devolvemos falando que não encontramos nenhum tipo de irregularidade. É muito comum de fazer, mas o melhor fiscal que tem é o próprio consumidor. E ele nos ajuda muito. Perfeitamente. Jorge, nosso tempo aqui é curto, mas são informações extremamente importantes. Então, você, comerciante, conheça todas as possibilidades de estar mais conectado com o PROCON, que eu acho que é importante essa relação, e o consumidor também, quando perceber que teve algum problema, alguma situação que não ficou como combinado, procure o PROCON, que ele certamente ajudará a resolver isso aí. Muito obrigado aqui, Jorge, e que você continue aí à frente desse órgão tão importante aí, trazendo a proteção aí para tanto o consumidor quanto também para o empreendedor. Prazer estar aqui, Kiko, com você, com todo mundo que nos assiste. Realmente, eu tenho muita satisfação de saber que o teu programa, não só para São José, mas para todo o Vale do Paraíba, tem uma importância muito grande. E é isso que a gente precisa realmente, ótimos comunicadores. Maravilha, obrigado mais uma vez. Muito bem, conversamos hoje então com Jorge Assad, que é o diretor do PROCON de São José dos Campos. A você, telespectador, muito obrigado pela sua audiência e fique agora com SBT Brasil.